Olá, meus amigos da Missão Josué, todos aqueles que seguem a rede social desta missão, que tem levado a palavra de Deus, para tantas nações, inclusive aqui na França. Eu sou o pastor Tarcísio Castro, sou casado com Luciana Castro, nós somos pastores aqui na cidade de Colmar. Viemos aqui no ano de 2009, 2010, e a Missão José também foi um canal muito grande para que a gente chegasse aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa pequena devocional, nesse pequeno devocional, uma palavra de encorajamento. E essa palavra, ela tem um tema de todas as formas para ganhar alguns. De todas as formas para ganhar alguns. Eu queria ler a palavra do Senhor, a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 22, que diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todo, com o fim de ganhar por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É interessante nesse texto, que o apóstolo Paulo ele está falando sobre o ministério dele, sobre a missão dele, E chega um momento que o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu me faço de grego para os gregos, de judeus para os judeus, eu me faço de fraco para os fracos, e eu me faço de tudo para com todos, para que de todas as formas eu possa ganhar ou salvar algum. Nesse texto aqui nós podemos compreender várias coisas, Primeiro nós podemos compreender que o apóstolo Paulo ele entendeu qual era a principal missão de um cristão, qual era a principal missão de uma pessoa que nasceu de novo, O apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, ele demonstra isso quando ele diz o seguinte: porque eu não tenho na minha vida nada por precioso, a não ser cumprir com fidelidade o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, que é anunciar as boas novas. E isso foi sempre o motor da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele entendia que a vida dele aqui servia apenas para um propósito, para que outras pessoas conhecessem a Cristo, E por incrível que pareça, nós temos perdido isso, principalmente na nossa nação, no Brasil. Hoje nós temos vivido um pouco em programas em que não é ruim. Não estou aqui para criticar uma igreja ou outra, mas nós estamos tão concentrados em relação aos programas que nós estamos esquecendo um pouco a nossa missão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é o seguinte: a minha missão. A minha missão é simplesmente levar o Evangelho a toda criatura. A minha missão é salvar aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. A minha missão é tão somente dizer ao mundo que existe um Salvador. Principalmente nessa época de pandemia, a gente pôde compreender, como Deus ele tem um propósito na vida das pessoas, como o mundo está correndo, como tudo está correndo. Quando a pandemia chegou aqui na França, eu me lembro, eu fazia 9 enterros por dia. E houve um enterro que eu fiz de um homem que tem mais ou menos 42 anos. E esse homem tinha um irmão. O irmão tinha mais ou menos 33, 34. Era jovem. Todos os dois, claro, era jovem, E esse jovem, ele chorava muito porque ele via o único irmão que ele tinha que estava ali no caixão, E aí eu senti tanta compaixão dele depois de ter feito o enterro, porque eu fazia o enterro para a prefeitura aqui. Eu fui até ele e eu disse: olha, não chora, Deus tem um propósito para a sua vida. E comecei a falar de Jesus para ele. E ele disse: quem deveria morrer sou eu, porque eu tenho uma saúde mais frágil. E o meu irmão, ele tinha a saúde mais forte e eu estou aqui.
E aí eu falei do amor de Jesus para ele, do propósito de Deus para a vida dele, e que ele deveria entregar a vida dele de Jesus, ele deveria entregar a vida dele a Jesus. Eu sei que esse jovem, ele disse, é a primeira vez que eu ouço falar de Jesus, né? É a primeira vez que eu ouço falar de Jesus. E aí passou-se uma semana, 2 semanas, e eu continuei fazendo enterro. E eu acho que depois de 3 semanas, quando eu cheguei no cemitério para fazer enterro, o diretor do cemitério me chamou e disse, pastor Tarcísio, olha, eu tenho algo para compartilhar com você. Eu disse, sim, compartilhe. Ele disse, olha, você lembra que há 2 semanas atrás você fez o enterro de um homem de 42 anos e tinha um jovem de 33, 34 anos, eu não me lembro? Eu disse, lembro. Ele disse, olha, pastor, hoje o 6º enterro que você vai fazer é justamente esse jovem. E aí eu entendi a importância de alguém falar do amor de Jesus para essa pessoa, né? Para as pessoas. Porque se eu não tivesse ali naquele momento, esse jovem talvez morreria sem conhecer o amor de Deus. Assim também é a sua missão. As pessoas que estão ao seu lado, a salvação dele depende de vocês. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, depois eu me fiz de fraco para com fraco, né? Fortes para com fortes, significa que eu tenho que muitas vezes me colocar no lugar do outro para poder levar a mensagem para o outro, né? Eu já ganhei muitas vidas para Jesus aqui na França, como também em vários lugares do mundo. Eu, minha esposa, e também conheço muitos outros missionários que ganharam vidas para Jesus. Mas se tem uma coisa que nós entendemos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele diz eu fiz tudo para com todo, significa o ato da piedade, da compaixão e do amor, né? Então, o ato da piedade, da compaixão e do amor, né? Eu quero dizer a você que quando você chega até alguém e você entende as dores dele e você entende o amor dele, você pode fazer todas as coisas para salvar alguns. E as pessoas estão esperando justamente isso, alguém que entenda a dor dele, alguém que fale do amor de Deus para ele, porque as pessoas estão cansadas de muita teoria, mas elas estão precisando do amor. Então o apóstolo Paulo aqui, ele deixa claro, né? Ele diz assim, também tudo faço por causa do evangelho, tudo faço. O apóstolo Paulo também diz primeiro que ele tem uma missão, segundo que ele tem uma motivação, a motivação dele é salvar as pessoas, e terceiro que ele tem um sacrifício. E aí eu pergunto, né, qual é o sacrifício que nós temos dado hoje para salvar a humanidade? Qual é o sacrifício que temos dado hoje para salvar as pessoas, né, para salvar o mundo? Nessa época de pandemia, muitas pessoas tinham medo de morrer. Mas por que eles tinham medo de morrer? Simplesmente porque eles não tinham segurança da salvação. Porque quando nós temos a segurança da salvação, nós sabemos que essa vida passa e depois tem uma vida eterna. Então o mundo realmente está em uma situação onde as pessoas precisam ouvir o amor de Jesus. Mas para que elas ouçam o amor de Jesus, Deus conta comigo e com você. Então, e para isso nós temos que usar algumas estratégias, né? O apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu me faço fraco, eu me faço grego, e ele está dizendo o quê? Eu uso estratégias. Então, quando nós usamos as estratégias que Deus nos dá, nós podemos ganhar alguém para Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar de encorajamento para você. Você é um instrumento que Deus colocou na terra. Não existe nada maior e não existe nada mais precioso que ver alguém se dando a Jesus Cristo. Domingo passado, um soldado, né, na nossa igreja, ele testemunhou, porque, como eu disse a vocês, aqui na França, 92% são pessoas ateus, eles nunca ouviram falar de Jesus, e principalmente entre os militares, as pessoas não conhecem Jesus. E ele disse que ele chegou, né, primeiro eu e minha esposa falamos de Jesus a um soldado, e depois ele ouviu esse soldado orando, né, dentro do quartel-general. E ele, curioso, ele foi lá e deu a vida dele a Jesus. E hoje ele está no meio de todo o exército francês falando do amor de Jesus. Mas ele disse algo bem interessante. Se eu soubesse que era bom, se alguém tivesse me falado desse amor desse Deus que transforma a vida, eu tinha sido cristão há muito tempo. Então aí está a sua missão. Levar essa felicidade, levar essa paz, essa alegria para as pessoas que não conhecem. Ok?
ok? Deus abençoe, seja um instrumento de Deus, faça de fraco para com fraco, de forte para com forte, mas faça tudo para ganhar alguns. Um beijo no coração, Deus te abençoe. Tchau.